e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa da sua própria iniquidade. 19. Se dizes, porque o filho não leva a iniquidade do pai, é porque o filho tem agido segundo a equidade e a justiça, tem guardado todos os meus preceitos e os tem praticado, por isso viverá muito certamente. 20. A alma que tem pecado morrerá ela mesma, o filho não sofrerá pela iniquidade do pai e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho, a justiça do justo cairá sobre ele mesmo, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. 21. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se procede segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. 22. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele haja cometido, viverá nas obras de justiça que houver praticado. 23. Porventura desejo a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus. Não, prefiro que ele se converta, que se desgarre do mau caminho e que viva. Ezequiel 18, 1-5, 7-10, 13-14, 17-23, diz-lhes estas palavras: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque se prendem mais ao moral do que ao físico. Outras parecem mais dependentes do organismo e, por esse motivo, os que a possuem são julgados menos responsáveis, tais a predisposição à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje, está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito, sendo, pois, esse desenvolvimento um efeito, e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas tem a bossa da música porque o seu espírito é músico. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir também sobre as outras partes do organismo. O espírito é, desse modo, o artífice do próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Dessa forma, a perfeição das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa o seu instrumento material à medida que suas faculdades aumentam. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glúten enche a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Não é o alimento em si que excita o órgão do paladar, visto que não tem contato com ele, é, pois, o espírito, cuja sensibilidade foi despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, pois a visão da mesma iguaria não produz nenhum efeito sobre outra pessoa. E ainda pela mesma razão que a pessoa sensível derrama lágrimas facilmente. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito é que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob a influência da sensibilidade, o organismo se adaptou a essa disposição normal do espírito, como a do glúten se adaptou à disposição do seu espírito. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve estimular um temperamento bilioso. Assim, um homem não é colérico porque é bilioso, mas é bilioso porque é colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativo a seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue e aos nervos qualidades completamente diferentes.
A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Pode-se, pois, admitir, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa, e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como um estado mórbido ou anormal determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, um mal-estar passageiro, etc. Nesses casos, o moral do espírito pode ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico do indivíduo, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Desculpar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofismo para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante dotado de vontade. É o espírito quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à sua obra material a marca do seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo que não é mais um tirano de suas aspirações para a espiritualização do seu ser, e é então que o homem passa a comer para viver, porque viver é uma necessidade, não vivendo mais para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido ele for, menos desculpável será, considerando-se que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito, e não uma causa, todos os esforços para modificá-lo são necessariamente anulados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutralização terapêutica. É, pois, sobre a causa primordial que se deve atuar. Dai, se puderdes, coragem ao medroso, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova uma vez mais a necessidade, para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Revista Espírita, março de 1869. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. No que respeita às penas futuras, assim como sucede nos seus demais pontos, a doutrina espírita não se baseia sobre uma teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações, e é isso que faz a sua autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tal ou qual situação. São elas, essas mesmas almas que partiram da Terra, que hoje nos vêm iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua posição feliz ou desventurada, suas impressões e a transformação por que passaram pela morte do corpo. Numa palavra, vem completar os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Não se trata aqui das revelações de um único espírito, que poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ou ser ainda dominado pelos preconceitos da vida terrena. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática, que se presta a ilusões e que não passa, muitas vezes, de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados até os mais inferiores da escala, por meio de outros tantos intermediários disseminados em todos os pontos da Terra,
de sorte que a revelação não é privilégio de pessoa alguma, pois todos podem ver e observar e ninguém é obrigado a crer pela crença dos outros. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida da observação dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Segundo, a felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que só tem 3 ou 4, quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, sofrerá menos, e quando extintas por completo, não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. O mesmo se dá na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Quarto, em virtude da lei do progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme sua vontade e seus esforços, resulta que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que alcançam a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Quinto, sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma traz em si mesmo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem um começo de progresso. Nono, toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Décimo, o espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como das imperfeições que lhes deram causa. 11º,
A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, nas quais foi cometida. 12º. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório será recompensado, segundo seu valor. 13º. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela persistência no mal, ou suavizá-los e abreviá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo predeterminado teria o duplo inconveniente de fazer o espírito continuar sofrendo inutilmente depois de melhorado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, só pune o mal quando existe, e deixa de o punir quando não existe mais. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa de sofrimento, este persistirá somente enquanto aquele subsistir, ou diminuirá de intensidade à medida que o mal for desaparecendo. 14º. Como a duração do castigo depende da melhoria do espírito, o culpado que nunca melhorasse sofreria sempre e, para ele, a pena seria eterna. 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não entreverem o termo da situação em que se acham e acreditarem que sofreram para sempre, o que faz que tais castigos lhe pareçam eternos. 16º. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, e não uma anulação das faltas cometidas. 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corpórea, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á em uma existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto o mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito, cumprindo os deveres desprezados, as missões não executadas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, exemplar se foi mau, etc. É assim que o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. Nota de Allan Kardec: a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, até agora é uma doutrina que religião alguma proclamou. Algumas pessoas a repelem porque acham mais cômodo se quitarem das más ações por um simples arrependimento, mediante algumas fórmulas que não custam mais que palavras. Crendo-se quites com isso, só mais tarde verão que não bastava apenas o arrependimento.
Nós poderíamos lhes perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas, desde que o indivíduo que as transgredisse, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que recuariam diante da obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e as penas eternas, porque interessa a vida em sua plena atualidade, podendo um homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação. Fim da nota. 18º. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem suas faltas pelas tribulações da vida, e se depurando das imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais adiantados moral e fisicamente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal que fizeram e os auxiliem a progredir. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, seu progresso por vezes é lento, e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, entretanto, chega por fim um momento em que a sua teimosia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua basófia, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros clarões de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está condenado a não progredir, seja quando for, de outro modo, estaria fatalmente destinado à eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. 20. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda que por eles vela, que lhes espreitam os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de reparar em nova existência o mal que praticaram. Contudo, a interferência desse guia protetor faz-se quase sempre de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão, pois o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, e não por um constrangimento qualquer. Agirá bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou em outro. Se persistir no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar essa persistência, desde, porém, que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus efeitos benéficos. Observação: seria erro supor que, em virtude da lei de progresso, a certeza de atingir mais cedo ou mais tarde a perfeição e a felicidade pode estimular o homem a perseverar no mal, contanto que se arrependa depois. Primeiro, porque o espírito inferior não divisa o termo da sua situação, e segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que depende de se fazê-la cessar, que será tanto mais infeliz quanto maior for o tempo em que perseverar no mal. Finalmente, que o sofrimento nunca cessará se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo equivocado, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis a que se verifica, precisamente, essa hipótese, já que lhe é interdita para sempre toda ideia de esperança, não tendo, pois, o homem qualquer interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante dessa lei cai a objeção tirada da presciência divina. De fato Deus sabe, ao criar uma alma, se ela tomará ou não o bom caminho, pois que dispõe do seu livre-arbítrio, sabe que será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o erro e de levá-la ao bom caminho, onde entrará mais cedo ou mais tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que essa alma falirá e, portanto,
que está previamente condenada a torturas sem fim. 21º. Cada criatura só é responsável pelas próprias faltas. Ninguém sofre por erros alheios, a não ser que os tenha gerado, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que maldosamente impele alguém ao desespero e o leva a suicidar-se, esse sofre ainda maior pena. 22º. Embora a diversidade de punições seja infinita, existem algumas que são inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo aos que se acham apegados à vida material com prejuízo do progresso espiritual, consiste na lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida e na consequente perturbação que pode estender-se por meses e anos. Naqueles, ao contrário, que têm pura consciência, e que desde a vida material já se haviam identificado com a vida espiritual e desligado das coisas materiais, a separação é rápida e sem abalos, o despertar é pacífico e a turbação por que passam é quase nula. 23º. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos, podendo esta ilusão se prolongar por muitos anos, durante os quais eles experimentaram todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. 24º. Para o criminoso, a presença incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25º. Alguns espíritos estão mergulhados em densas trevas, outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância de sua posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados sofrem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Muitos são privados de ver os seres amados, e todos, geralmente, suportam com intensidade relativa aos males, as dores e as privações que causaram aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes suavize os tormentos e os faça entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo a essa situação. 26º. Para o orgulhoso é um suplício ver colocados acima dele, cheios de glória e cercados de todas as atenções, os que na terra havia desprezado, enquanto ele é relegado aos últimos lugares. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sensual é presa de todas as tentações, de todos os desejos, sem poder saciá-los. O avarento vê o seu ouro dilapidado e não pode retê-lo. O egoísta se vê desamparado por todos e sofre as consequências da sua atitude terrena. Terá sede e fome, mas ninguém lhe dará de beber, nem de comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois só pensou em si durante a vida, de modo que ninguém agora pensa nele nem o lamenta após a morte. 27º. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente, reparando aqui mesmo o mal praticado para não ter de repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos em combater os nossos defeitos, tanto mais rigorosas e penosas serão as consequências e a reparação que tivermos de fazer. 28º. A situação do espírito, desde a sua entrada no mundo espiritual, não é outra senão a que ele mesmo preparou para si na vida corpórea. Mais tarde lhe será concedida outra encarnação para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, o que vai depender do seu livre-arbítrio. Se não souber aproveitá-la, terá de recomeçar outras, cada vez em condições mais penosas, de sorte que se pode dizer que aquele que muito sofre na terra, tinha muito a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, a despeito dos seus vícios e inutilidades, haverão de pagá-la muito caro numa existência posterior.
Foi nesse sentido que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo V. 29. Certamente a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoa não fica dispensado de reparar suas faltas e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia devemos entender que Deus não é inexorável, pois deixa sempre aberto ao culpado o caminho da redenção. 30. Por serem temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da vontade humana, as penas constituem, ao mesmo tempo, castigos e remédios que auxiliam a curar as chagas do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés, condenados a trabalhos forçados, devendo, ao contrário, ser vistos como doentes de hospital. Como estes, padecem de enfermidades que muitas vezes resultam da própria incúria, reclamando meios curativos mais ou menos dolorosos. A cura será tanto mais rápida quanto mais estritamente observadas forem as prescrições do médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, deixarem que a enfermidade se prolongue, o médico nada terá a ver com isso. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, quando na verdade são justas, já que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. 32. Deus, pergunta-se, não daria maior prova de amor por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes inerentes à imperfeição? Para tanto, seria preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. É fora de dúvida que Deus poderia fazê-lo, e se não o fez aqui em sua sabedoria quis que o progresso constituísse-lhe em geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar, já que existe. Concluir por isso que Deus não é bom nem justo, seria revoltar-se contra a sua lei. Haveria injustiça se ele houvesse criado seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos sem qualquer esforço, que outros não atingem senão pelo trabalho ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e ninguém se distingue em sua formação por ser mais favorecido do que outro, nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como os demais, pelas fases da inferioridade e respectivas provas. Admitindo-se isso, nada mais justo que a liberdade de ação concedida a cada um. O caminho da felicidade se abre para todos. O objetivo de todos é o mesmo, as condições para atingi-lo são as mesmas, e a lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, e não do favoritismo, para que cada um tivesse seu mérito. Todos são livres para trabalhar ou nada fazer em favor do seu progresso. Aquele que trabalha muito depressa recebe a recompensa mais cedo. Quem se desgarra ou perde tempo no caminho retarda a chegada e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para outro. 33. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. 1. O sofrimento é inerente à imperfeição.
2. Toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Assim a doença decorre dos excessos e o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Capítulo 8. Os anjos. Os anjos segundo a Igreja. 1. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Por negar toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é a parte essencial dos dogmas da Igreja. Eis como ela os define. 2. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corpórea, a angélica e a mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a lei, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e condições. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais, na última ordem, a existência e a vida puramente materiais e, nas esferas intermediárias, uma união maravilhosa das duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres simples quanto ela, e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada no poder e na ação. Porque não haveria outras naturezas ainda mais nobres, libertas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável. Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não teria já chamado outras criaturas, a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo na mansão de sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra da criação não teria o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo, que atesta sua onipotência, não seria mais a obra-prima da sabedoria. Nesse caso a nossa razão, embora fraca, poderia facilmente conceber um Deus mais completo e consumado. Em cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento se faz menção dessas inteligências sublimes, seja em invocações piedosas, seja em referências históricas. A sua intervenção aparece claramente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, fazendo dos anjos, quase sempre, órgãos de sua justiça e misericórdia. A presença deles ressalta das circunstâncias que acompanharam o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe até no seio do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão antiga e universal quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos gênios bons e maus não passava de falsa aplicação da verdade, de um resquício degenerado do dogma primitivo.
As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens, ensinando-nos que os primeiros são espíritos puros, ao passo que os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma não só sem mistura como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só e mesma pessoa, sendo tal essencialmente o seu destino. Enquanto perdure essa ligação tão íntima da alma com o corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Daí não poderá a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias lhe chegam pelos sentidos, pela comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. O mesmo sucede com os anjos, que para se manifestarem aos santos e aos profetas deverão revestir formas visíveis e palpáveis. Essas formas, porém, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos condizentes com a missão de que estavam encarregados. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a um ponto fixo e limitado do espaço. Não sendo ligados a corpo algum, não podem ser tolhidos nem limitados por outros corpos, como sucede com o homem, e não ocupam qualquer espaço no vácuo, mas assim como a nossa alma está toda inteira no nosso corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num piscar de olhos, operando por si mesmos e sem outros obstáculos aos seus desígnios senão os da vontade de Deus e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver as coisas externas gradativamente numa certa medida, enquanto as verdades sobrenaturais nos aparecem como enigmas no espelho, conforme a expressão do apóstolo Paulo, os anjos veem sem esforço o que lhes importa saber, e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Seus conhecimentos não resultam da indução nem do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivados, os princípios e as consequências daí decorrentes. A distância das épocas, a diferença de lugares e a multiplicidade de objetos não são capazes de produzir nenhuma confusão em seus espíritos. Sendo infinita, a essência divina é incompreensível, tem mistérios e profundezas que os anjos não podem penetrar. Os desígnios particulares da providência lhes são ocultos, porém ela lhes desvenda quando, em certas circunstâncias, eles são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de outros sinais ostensivos. As inteligências puras não necessitam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, nem mesmo possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Esse instrumento usual de nossas relações não lhes é necessário, pois comunicam seus sentimentos de modo peculiar, que só eles entendem, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Só Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, certamente, infinito, nem poderia sê-lo, porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é bastante considerável, verdadeiramente prodigioso. Se é natural proporcionar o número dos habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparada ao firmamento e às imensas regiões do espaço, forçoso é admitir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. Os pais da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, subdividindo-se cada hierarquia, por sua vez, em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia são designados de acordo com as funções que exercem no céu.
Uns são chamados serafins, por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros são conhecidos como querubins, por refletirem a luminosidade da divina sabedoria. E finalmente os tronos, porque proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes condizentes com as atividades que lhes são atribuídas no governo geral do universo, e são as dominações, que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes, que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências, que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados, encarregados de reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Refutação 3. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e predestinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação e dotadas, por sua própria natureza, de todas as virtudes e conhecimentos, sem que nada tenham feito para adquiri-las. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da obra da criação. No último plano a vida toda é material, e entre os dois existe a humanidade, isto é, as almas, seres espirituais inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. Várias dificuldades capitais resultam desse sistema. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Trata-se da matéria bruta. Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Porventura querem se referir aos animais e às plantas. Seria então admitir uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar, no animal inteligente, a existência de algo que a planta não possui, e nesta, de alguma coisa que não existe na pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica unida diretamente a um corpo, ou seja, a matéria bruta, porque sem alma o corpo não passa de um punhado de terra. Essa divisão peca evidentemente por falta de clareza e não condiz com a observação, assemelha-se à teoria dos 4 elementos, que não resistiu aos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes 3 termos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corpórea. Esse é, dizem, o plano divino, plano majestoso e completo como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que tudo se encadeia na natureza, tudo nos mostra uma lei de unidade admirável, cujos elementos, nada mais sendo que transformações uns dos outros, estão ligados entre si. Essa teoria, embora verdadeira em relação à existência dos 3 termos, não deixa de ser incompleta, pois lhe faltam os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. 4. Diz a Igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto, que, se faltasse um só deles, a obra estaria incompleta e não corresponderia ao que se espera da sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época não havia, portanto, nem criatura humana nem corpórea, o que equivale dizer que no decurso da eternidade a obra divina permanecia imperfeita. A criação do universo há 6.000 anos é artigo de fé tão importante que até poucos anos atrás a ciência ainda era anatematizada por destruir a cronologia bíblica, ao provar, com as suas investigações, a ancianidade da Terra e de seus habitantes. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que dita a lei em matéria de doutrina,
diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corpórea. Por começo dos tempos só podemos compreender a eternidade transcorrida, visto que o tempo é infinito como o espaço, sem começo nem fim. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente, que as criaturas espirituais e as corpóreas foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada no passado. Aqui fica reduzido, assim, o texto bíblico, que data a criação de 6.000 dos nossos anos. Mesmo admitindo que seja o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. E agora? Devemos crer no concílio ou na Bíblia? 5. O mesmo concílio formula uma estranha proposição: nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele senão uma pessoa, e tal é, essencialmente, o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o seu estado normal, seu objetivo, o fim, visto que tal é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. Sua união com o corpo só se realiza uma vez, segundo a Igreja, e ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera? Mas mesmo que essa união se prolongue tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, ainda assim se poderá afirmar que o seu destino é estar essencialmente ligada ao corpo. Não, essa união não passa, na realidade, de mero acidente, de um estágio na vida da alma, e nunca do seu estado essencial. Se o destino essencial da alma está ligado a um corpo material, se, por sua natureza e segundo o fim providencial da sua criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que a alma, sem o corpo, é um ser incompleto. Ora, para que a alma cumpra os seus desígnios, é preciso que, depois de deixar um corpo ela tome outro, o que nos conduz forçosamente à pluralidade das existências, ou, em outras palavras, à reencarnação, à perpetuidade. É realmente muito estranho que um concílio, tido por uma das luzes da Igreja, tenha a tal ponto identificado os seres espiritual e material, de modo a não poderem existir um sem o outro, visto que a condição essencial de sua criação é estarem unidos. 6. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm, nas suas atribuições, o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Mas, segundo Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos, e o que faziam, pois, tais anjos, anteriormente a essa era, durante a eternidade, quando não existia o objetivo das suas ocupações? Os anjos não foram criados desde toda a eternidade? Assim deve ser, já que servem à glorificação do Altíssimo. Se Deus os tivesse criado numa época qualquer determinada, teria ficado até então, isto é, durante uma eternidade, sem adoradores. 7. Diz ainda o concílio, enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo. Há, por conseguinte, um momento em que a união se desfaz. Esta proposição contradiz a que sustenta a essencialidade dessa união. E diz mais o concílio: as ideias lhes chegam pelos sentidos, pela comparação dos objetos exteriores. Eis aí uma doutrina filosófica em parte verdadeira, mas não em sentido absoluto. Segundo o eminente teólogo, receber as ideias pelos sentidos é uma condição inerente à natureza da alma, mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que não resultam de nenhuma instrução. Por meio de quais sentidos esses jovens pastores, naturais calculistas que causam admiração aos sábios,
Adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Outro tanto se pode dizer de certos músicos, pintores e linguistas precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Eles sabem porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois assim foram criados por Deus. A alma, ao contrário, deve aprender. Mas se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corpóreos, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias de vida, se admitirmos com a Igreja que essa alma não renasce? 8. Aqui se apresenta uma questão vital, a de saber se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo. Se, uma vez liberta do corpo, ela não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota, do ignorante permanecerá tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por toda a eternidade. Mas se, ao contrário, ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, é que pode progredir. Sem o progresso posterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas, etc. E se a alma progride, qual o limite desse progresso? Não há razão alguma para não atingir o grau dos anjos ou dos espíritos puros. Ora, com tal possibilidade, não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, gozando a felicidade eterna sem nada terem feito para conquistá-la, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade suprema à custa de longos e cruéis sofrimentos e rudes provas. É fora de dúvida que Deus poderia ter assim determinado, mas, admitindo o seu infinito de suas perfeições, sem as quais ele não seria Deus, há que se admitir também que ele nada fez de inútil, nada que desminta a soberana justiça e a soberana bondade. 9. Considerando-se que a majestade de um rei pode ser medida pelo número de seus súditos, servos e oficiais, que haverá de mais apropriado para nos dar ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, mar e abismos, e a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé diante do seu trono. Não será rebaixar a divindade e confrontar a sua glória com o fausto dos soberanos da terra. Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se fez da sua verdadeira grandeza. Sempre Deus reduzido às mesquinhas proporções da humanidade. Atribuir-lhe, como necessidade, milhões de adoradores, continuamente prostrados ou de pé diante do seu trono, emprestar-lhe vaidade e fraqueza próprias dos orgulhosos déspotas do Oriente. O que engrandece os soberanos verdadeiramente grandes é o número e o brilho dos cortesãos. Não, é a bondade, e a justiça, é o título merecido de paz do seu povo. Perguntarei se haverá algo mais apropriado a dar-nos a ideia da grandeza e majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte. Sim, certamente que há, e essa coisa melhor consiste em representá-lo às suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, e não como um Deus encolerizado, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador, parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos com todos os dons e nascidos para a felicidade eterna, enquanto a outros impõe condições penosas para alcançá-la, punindo, além disso, erros momentâneos com eternos suplícios. 10. A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ainda a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Ele nos ensina que a alma é independente do corpo, constituindo este apenas um envoltório temporário. A espiritualidade é a sua essência, e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo não passa de um instrumento para o exercício de suas faculdades nas relações com o mundo material,
Separada do corpo, a alma goza dessas faculdades com mais ampla liberdade. 11. Embora a união da alma com o corpo seja necessária aos seus primeiros progressos, só se verifica no período que podemos classificar como da sua infância e adolescência, quando, porém, a alma atinge certo grau de perfeição e desmaterialização. Essa união não é mais necessária.